São 12 horas. É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o seu jornal e estas são as principais notícias. Degradação dos edifícios na centralidade do Sequel preocupa moradores que pedem intervenção das autoridades. Setor não petrolífero é o que mais contribui para o crescimento do produto interno bruto angolano. Do desporto, Bravos do Maquis recebe Petro de Luanda no regresso ao Girabola. Da atualidade internacional, Sudão e Israel concordam em avançar com normalização das relações e assinalam tratado de paz. O Jornal da Tarde, edição de sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023, tem a garantia técnica de Rosário de Souza. Edição de Janete Meio-Dia. Apresentam as notícias a Emília Pascoal e a Celestina Zola. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. Uma vez mais, boa tarde. São agora 12 horas e 1 minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. As fissuras e as constantes infiltrações nos edifícios da centralidade do Sequel, em Luanda, preocupam os moradores daquela localidade, que apontam a qualidade das obras como a principal causa destes problemas. Outros dados com Paulo Mateus. Segundo os moradores da centralidade do Sequel, no Bloco 12, deve haver uma intervenção urgente da administração. A nossa maior preocupação cá no nosso edifício é mesmo concernente a algumas fissuras que o prédio apresenta. Pouco tempo de duração. Eu acho que o maior problema constata-se na obra. Foi um pouquinho não muito bem executada, por causa mesmo de algumas situações que nós estamos a ver. Pouco tempo, mas já apresenta muitas fissuras e que nos preocupa bastante. E são frequentes por causa também de alguns moradores que têm executado alguns trabalhos dentro dos próprios apartamentos sem o consentimento da administração. Quando cai chuva no nosso apartamento, a água entra nos quartos e nas paredes fica com fissuras. Porque o terraço está com alastramento e a água cai nos quartos e dá fissura nos quartos. Em que vem ver mesmo essa situação, porque não está nada bom. Com apenas 9 anos de existência, as manutenções não param no Sequel. Segundo os moradores e funcionários da empresa chinesa CTCE, o Bloco 10 é o mais crítico. Aqui nós fizemos o trabalho de manutenção dos prédios do Sequel. Por quê? Porque está mal construído, tem frustração das águas que entram por cima dos prédios por causa da chuva. A canalização foi mal feita e nós fizemos um trabalho para desentupir as saninhas, os fósseis. Fizemos todo o trabalho, os moradores que estão aqui, outros estão a sair, porque os prédios estão a mostrar uma rachadura ou dificuldade para os moradores daqui. E ele está a cavar novamente. É complicado conviver todos os santos dias com esse barulho e eles praticamente não resolvem nada. Prova disso é as rachas que nós temos cá dentro de casa. A minha sala toda rachada, a cozinha aí dentro, você cozinha, todo o teto cai dentro das panelas. És obrigado a deitar a comida porque você não sabe se isso é gesso, se é o quê, se é químico, se é algo que vai fazer mal ao estômago. Você é obrigado a deitar toda a comida. Velem pela nossa situação, porque as nossas casas com menos de 10 anos têm fissuras muito graves. Portas encravadas, janelas a partirem bruscamente pela pressão que o prédio está a descer. Circuitos de luz que não estão a funcionar, a situação é grave. E o administrador do distrito urbano do Sequel, Francisco Chiplica, admite os problemas e aponta as soluções. A empresa, logo que fomos comunicados, fez um estudo, como eu já disse, e disto tudo feito, identificamos que deveríamos fechar as partes abertas onde a água era depositada. Quer dizer, e construímos o ponto de rega. Neste período está a funcionar os pontos de rega e está em curso, de certo modo, a reabilitação e a intervenção dos edifícios com fissura. Realmente é um trabalho árduo, são edifícios que foram edificados. Estamos a falar, os moradores entraram aqui em 2013, em 2014, mas os edifícios estão mais tempo que este período que as próprias pessoas aqui vivem. Eu penso que o melhor cuidado deve vir mesmo de nós, os moradores. Não deixarmos, não destratar aquilo que são nossos próprios apartamentos para depois procurarmos culpabilizar
a quem talvez não tem nada a ver com a situação. Apesar de não ser na mesma proporção, vários moradores do Quilamba, que já existe desde 2011, não dormem em paz devido a estes problemas. Tanto a administração da centralidade do Sequel, inaugurada em 2014, como a do Quilamba, recebem diariamente mais de 80 reclamações sobre fissuras e infiltrações nos edifícios. Reportagem de Paulo Mateus. Moradores da centralidade do Sequel em Luanda estão preocupados com as fissuras e infiltrações nos edifícios. A malária continua a ser um dos principais problemas da saúde em Angola. Esta doença é responsável por grande parte das mortes num país onde vivem mais de 30 milhões de habitantes, segundo as autoridades sanitárias. Estimativas da Organização Mundial da Saúde dão conta que mais de 1 milhão de angolanos são diabéticos e cerca de 30% da população no país sofre de hipertensão arterial. A Manuela Costa tem outros dados. A malária mata diariamente cerca de 32 pessoas em todo o país. E estima-se que em Angola existam entre 1.500 e 1.600 pessoas com insuficiência renal. Estes números preocupam o presidente do Sindicato dos Médicos, Adriano Manuel, que apela para a medicina preventiva e não curativa, uma medida adotada pelo Ministério da Saúde. A diabetes e a hipertensão arterial são abordados a nível do sistema de saúde primário, porque um doente diabético, quando diagnosticado a tempo, nós conseguimos salvar o rim dele. Quando não conseguimos diagnosticar a tempo, nós não conseguimos salvar o rim e esse é um doente que vai viver definitivamente com insuficiência renal. De acordo com o sindicato, o país precisa formar mais médicos especialistas para acudir os problemas de saúde no país. Nesta altura, Angola conta com apenas 2 médicos especialistas em doenças de alergia. O país, só para ter uma ideia, só tem 2 médicos especialistas em doenças de alergia para 32 milhões de habitantes. O país não tem mais do que 20 médicos especialistas em endocrinologia, que é a especialidade que trata dos diabéticos, das doenças endócrinas. O país não tem mais do que 250 médicos especialistas em cardiologia para 32 milhões de habitantes. Angola tem 2 médicos para cada 10 mil habitantes. A Organização Mundial da Saúde recomenda 1 médico para cada 1.000 habitantes. A Ordem dos Médicos conta com 14 mil médicos filiados. Este número ainda é inferior ao recomendado. O médico Miguel Sebastião pede melhores condições de trabalho e apela à necessidade de o governo melhorar o problema do saneamento básico no país. E outra coisa tem a ver com a rede primária, assistência primária. Aqui tem sido até o nosso primeiro ponto do caderno reivindicativo, porque nós temos assistido um saneamento básico que não existe no país. Um outro ponto fraturante tem a ver com as condições sociais do médico. O médico anda de clínica em clínica, que eu estava a dizer, deslocando-se de casa para o trabalho, de táxis, de motorizadas, correndo riscos, porque não tem condições para tal. O Sindicato dos Médicos de Angola prevê para março a realização de um congresso para a eleição de um novo corpo diretivo. Jornalista Manuela Costa, a malária continua a ser um dos principais problemas de saúde em Angola. Seguimos os funcionários públicos e agentes administrativos que exercem a sua atividade em localidades de difícil acesso e que não oferecem bens e serviços essenciais vão contar com incentivos de natureza pecuniária e social, uma medida aprovada pelo Conselho de Ministros nesta quinta-feira. A medida tem como objetivo proporcionar a atração, a manutenção e a mobilidade de profissionais da administração local do Estado, segundo a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias. E aqui estamos a dizer aquelas zonas em que os serviços públicos e não só são, de facto, escassos. Estamos a falar da rede de bancos, da rede de transportes, telecomunicações, etc, etc. Bom, nesta perspectiva, o diploma vem gizar 2 tipos de incentivos. Incentivos pecuniários e, dentro destes, o subsídio de isolamento, o subsídio de instalação e o subsídio de renda de casa. Depois teremos também os incentivos sociais e nestes teremos a preferência na mobilidade do cônjuge unido de facto relativamente ao seu parceiro que se encontrar nesta zona, desde que haja vaga ele terá prioridade para fazer essa mobilidade, e também temos
o acesso à habitação e outros benefícios que o Estado venha a atribuir para estas pessoas, terão direito de preferência. E a professora Fátima Ganga, que trabalha numa zona distante da sua residência, saúda a medida, pois considera que vai melhorar a vida dos profissionais e de suas famílias. O subsídio de isolamento é uma mais-valia para os professores, porque muitos de nós que trabalhamos em zonas recônditas corremos muitos riscos, principalmente para chegar até ao local. Muitas vezes são localidades em que até a rede é difícil, então tudo isso dificulta o nosso trabalho. E não só, é uma grande preocupação para os parentes com quem a gente vive, seja com o cônjuge ou com os outros familiares, porque eles nunca sabem nada de nós até chegarmos a uma localidade, ajudar os professores a se instalarem nas localidades em que trabalham ou principalmente auxiliar no seu trabalho. Por outro lado, o facto de o governo pensar nas famílias, de modo a não destruir as famílias, primar por alojar esses professores nos locais em que trabalham, será muito mais facilitado o trabalho não só do professor, mas também a união da família entre si. Ouvíamos a professora Fátima Ganga, que reage de forma positiva à medida aprovada pelo Conselho de Ministros, que visa garantir incentivos de natureza social destinados aos funcionários públicos e agentes administrativos que exercem a sua atividade em localidades de difícil acesso. 12h11, o Serviço de Investigação Criminal deteve 2 cidadãos que tentavam inserir $30 mil falsos no mercado. Mais dados com a jornalista Isabel Kiala. 2 cidadãos, um angolano e outro de nacionalidade senegalesa, com idades compreendidas entre os 53 e 45 anos, foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal através da sua Direção Central de Combate ao Crime Organizado por posse de mais de $30 mil falsos quando pretendiam inserir no mercado. O porta-voz do SIC Nacional, Manuel Alaiwa, disse que também serão apresentados 2 funcionários bancários que facilitavam o processo. 2 cidadãos, sendo um angolano e um outro senegalês, de 53 e 45 anos de idade, respectivamente, detidos em posse de mais de $30 mil norte-americanos falsos quando pretendiam injetar no mercado. Referir que, no mesmo ato, serão apresentados igualmente uma outra rede criminosa, onde integram 2 funcionários bancários que facilitavam a introdução de dólares falsos no sistema bancário. Manuel Alaiwa disse ainda que o SIC vai constituir uma ação operativa para desmantelar um grupo de cidadãos de nacionalidade chinesa. O SIC vai reconstituir uma ação operativa realizada para desmantelar um grupo de chineses que se dedicavam à mineração de criptomoedas sobre fachada de outras empresas. Pela importância do ato no âmbito da prevenção e combate à contrafação de moeda e fraudes financeiros. Porta-voz do SIC Nacional, Manuel Alaiwa, quando falava sobre a detenção de 2 cidadãos por posse de mais de $30 mil falsos. Repórter Isabel Kiala e a detenção pelo Serviço de Investigação Criminal de 2 cidadãos que tentavam inserir $30 mil falsos no mercado. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. São 12h13. Seguimos. O setor não petrolífero é o que mais contribui para o crescimento do produto interno bruto de Angola nos últimos anos. De acordo com o Ministro de Estado para a Coordenação Econômica, Manuel Nunes Júnior, em 2021, este setor contribuiu com mais de 6% diante de um crescimento negativo do setor petrolífero na ordem dos 11,6%. Este crescimento global foi conseguido graças a um crescimento forte do setor não petrolífero de 6,4%, com destaque para a agricultura e pecuária, pescas, indústria transformadora, indústria extrativa, em especial os diamantes, comércio, construção, transportes e outros serviços. Já no ano passado, o BIP registrou um crescimento na ordem dos 3%, com o setor a liderar na contribuição. Manuel Nunes Júnior disse ainda que o setor deverá manter essa tendência em 2023.
Os dados preliminares de 2022 indicam que teremos fechado o ano com um crescimento ao redor dos 3% e, mais uma vez, com um desempenho liderado pelo setor não petrolífero. As nossas previsões são no sentido da economia nacional crescer 3,3% no presente ano de 2023, com um crescimento de 3,4% do setor não petrolífero e de 3% do setor petrolífero. O nosso grande objetivo é o de consolidar e aprofundar este novo paradigma de crescimento de Angola. Um crescimento puxado pela economia não petrolífera, onde o setor privado é o principal ator. Ouvíamos o Ministro de Estado para a Coordenação Econômica, Manuel Nunes Júnior. O setor não petrolífero é o que mais tem contribuído para o crescimento do Produto Interno Bruto angolano, PIB. Angola gastou no último trimestre de 2022 818 milhões de euros para adquirir combustível, equivalente a 72% dos combustíveis comercializados naquele período, segundo dados do Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo. De acordo com o relatório, entre outubro e dezembro do ano passado, 27% foram provenientes da refinaria de Luanda e 1% da refinaria de Cabinda. Foram introduzidos neste período no mercado interno cerca de 125 mil toneladas métricas de gás de cozinha, dos quais 61% provenientes da Angola LNG, 33% importados, 4% da refinaria de Luanda e 2% da Topping de Cabinda. O país contava no quarto trimestre de 2022 com uma capacidade instalada de armazém de combustíveis líquidos em terra de mais de 675 mil metros cúbicos e 922 postos de combustível. A organização não-governamental espanhola CODESPA vai criar bancos de sementes melhoradas nas províncias do Kwanza Norte, Malange, Uige, Zaire e Bengo. O coordenador técnico da organização, Moisés Lino Menezes, explicou que o êxito do projeto assenta na gestão das comissões, das associações e cooperativas, tendo em conta a experiência e sucesso nas outras províncias. A implementação do projeto conta com o apoio do Banco Mundial, do Instituto Camões e do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrário. Desde 2010, em Angola, a CODESPA desenvolve este projeto no domínio de cereais e hortícolas, com a constituição e organização administrativa de cooperativas e associações de camponeses, assim como escolas de campo. Agora, política de Angola e do mundo. A presidente da Assembleia da República de Moçambique, Esperança Laurinda Francisco Bias, está em Angola para uma visita oficial de 6 dias. Na manhã de hoje foi recebida pela líder do Parlamento angolano, Carolina Cerqueira, onde passaram em revista as relações político-parlamentares entre os dois Estados. Esperança Laurinda Francisco Bias foi também ao Palácio Presidencial, onde foi recebida em audiência pelo Presidente da República, João Lourenço. Chegou a hora dos destaques do desporto. O Bravo do Maquis recebe neste domingo o Petro Atlético de Luanda no estádio Mundialeno para o jogo de início da segunda volta do Campeonato Nacional da Primeira Divisão Girabola. No atletismo, 7 atletas nacionais em ambos os sexos disputam a partir de sábado o meeting internacional adaptado na Tunísia. E a Rede Girassol passa a transmitir a partir de amanhã a Premier League, campeonato inglês de futebol. Às 16 horas deste sábado, poderá acompanhar a partida entre o Manchester City e o Crystal Palace. Mais desporto daqui a pouco. The News. O mundo em notícias. Um mundo em notícias. Agora a página internacional, onde o destaque recai para o governante militar do Sudão, Abdel Fattah al-Burhan, reuniu-se com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, nesta quinta-feira, para a normalização das relações entre os dois países.
Há menos de uma hora voltei de Khartoum. Tenho o prazer de anunciar que, como parte da visita, concordamos em assinar um tratado de paz entre o Sudão e Israel. O Sudão é um país árabe-muçulmano e estratégico para Israel. Hoje voltamos com 3 sims. Reconhecimento de Israel, sim à negociação com Israel e sim à paz com Israel, acrescentou Cohen. O ministro das Relações Exteriores disse que espera que as relações sejam formalizadas até o final do ano, mas não antes de o Sudão nomear um governo civil para substituir o regime militar interino de Burhan. Apenas 16 países africanos foram classificados como progressistas no continente em termos de implementação de metas do Programa Compreensivo de Desenvolvimento da Agricultura de África, segundo um relatório de revisão bienal citado por uma nota da União Africana, sem, entretanto, revelar o nome dos países. Relativamente ao financiamento do setor agrícola, o relatório refere que somente 4 países investiram pelo menos 10% de seus gastos nacionais na agricultura. De acordo com a publicação, na África Austral, países como Angola, Botsuana, Lesoto, Madagascar, Malawi, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Eswatini, Zâmbia e Zimbábue apresentaram os respectivos relatórios que representam uma taxa de apreensão de 92%. A pontuação média geral para a região foi de 4,11%, o que indica que não está no caminho certo para cumprir os compromissos da CADEP quanto avaliados em relação à referência de 7,28% para 2020. As autoridades afegãs agrediram e prenderam nesta quinta-feira um professor que denunciou na televisão a proibição de estudar na universidade impostas às mulheres pelo regime talibã, revelou hoje o assistente do docente universitário. Em dezembro de 2022, durante uma entrevista em direto num dos canais de televisão privados mais importantes do país, o Tolo News, Ismael Mashal rasgou os diplomas que obteve ao longo da carreira para defender o direito das mulheres ao ensino superior. Edna Firmino e a atualidade internacional, mas agora voltamos à atualidade nacional com 4 de fevereiro, data de um marco histórico ao país. Angola celebra neste sábado 62 anos do início da luta armada de libertação nacional. Na cidade de Luanda, há jovens que valorizam a importância da data, mas sublinham que é preciso que se faça mais para a valorização dos heróis nacionais. O essencial da história do 4 de fevereiro, com Custódio Jacinto. Jovens ouvidos pela Girassol FM estudaram a história do 4 de fevereiro na sala de aula, mas muitos deles não entendem a importância histórica e o impacto político, social e econômico que a data teve para o nosso país. Faustino da Costa Gouveia. Bem, sei que é uma data histórica, né, que aconteceu em 4 de fevereiro de 1961, né, que marca o início da luta armada. Basílio Walter dos Santos Gaspar. O 4 de fevereiro tem muita importância na vida dos angolanos, primariamente porque trouxe a autonomia do povo angolano para libertar-se do jugo colonial e também é muito importante para a reflexão sobre o que é que nós pensamos por Angola. Envolve Maria Pedro Colono. Foi por intermédio dessa data em que temos essa sociedade de agora que nós, a juventude, podemos estudar, podemos fazer vários tipos de atividade cá na nossa sociedade em geral. Esta é das datas mais importantes da nossa história. Ela contribuiu fortemente para que os angolanos conquistassem a independência em 1975. A rainha do 4 de fevereiro, Engrácia Cabenha, é convidada do programa Biografia deste sábado na TV Girassol. Ela conta a história do 4 de fevereiro na primeira pessoa. Não fizemos muita coisa, mas fizemos alguma coisa que estremeceu de Cabinda ao Cunene. Para o povo angolano ir para as matas. É por causa dessa luta que a gente fez. Onde é que eles podiam refugiar-se? É só nas matas. É fogo de verdade. Quem foi na mata foi, quem foi no céu. É por isso que apareceu a luta das matas. Por quê? Porque o 4 de fevereiro pegou na katana, não é para ameaçar, é para lutar mesmo. A katana cortou a cabeça do português. Não é brincadeira, não. Não é porque nós só ameaçamos, não. Foi mesmo cortado. De acordo com a rainha, o número de sobreviventes da luta de libertação colonial reduziu drasticamente para 14. Por isso, olhamos todos com orgulho pelo que angolanas e angolanos, entre conhecidos e anônimos, fizeram para que chegássemos
ao ponto em que nos encontramos. Porque a juventude não respeita. Há quem respeita, há quem não. Nem todos. Há quem respeita, há quem não respeita. Mas nós precisamos, os angolanos, respeitar os heróis do 4 de fevereiro. Os mais velhos. Porque eles cortaram o capim que estava comprido até no teto. E eles pegaram na katana, começaram a limpar. E continuaram. Que não é só que pegou na katana, ficou ali. Não! O homem do 4 de fevereiro continuou. E continua até agora a dar o seu contributo. Não ficamos por aí. Somos militares. Pegou na katana e pegou na arma. Falta aqui. O que é que falta? Ele pega na katana e pega na arma. Continuou. Não deixe de acompanhar mais sobre a história do 4 de fevereiro, contada na primeira pessoa, na TV Girassol, canal 20 da ZAP, no sábado, depois do Girassol Jornal. Foi a 4 de fevereiro de 1961 que homens e mulheres decidiram dizer basta ao colonizador português e seguir o caminho rumo à liberdade ao alcance da independência. Amanhã, a Isabel Kiala vai trazer dados sobre como os jovens contribuem ou devem contribuir para valorizar os feitos alcançados graças ao 4 de fevereiro. São agora 12h26 e assim marcamos o ponto final deste jornal, mas antes vamos lhe recordar o que foi destaque. Degradação dos edifícios na centralidade do Sequel preocupa moradores que pedem intervenção das autoridades. Setor não petrolífero é o que mais contribuiu para o crescimento do produto interno bruto angolano. Do desporto, Bravo do Maquis recebe Petro de Luanda no regresso do Girabola. Da atualidade internacional, noticiamos que o Sudão e Israel concordam em avançar com a normalização das relações e assinam Tratado de Paz. Este jornal teve a garantia técnica do Rosário de Souza, edição de Janete Meio-Dia, apresentação de Celestina Zola e Emília Pascoal. Boa tarde. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.